Sempre temos que acompanhar que vem um líder como Jesus, que é no alfa, no amanhecer, e depois tem um líder no último tempo. Aqui vocês podem ver que Jesus mesmo estava falando do ministério do Filho do Homem que viria. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Então, não era o ministério dele naquele dia. Era o ministério dele no último dia. Por isso, nós temos aí o mensageiro, o líder, William Branham, no último dia, do último tempo. Aqui nós encontramos na era de Éfeso, eu quero ler para vocês, porque vamos pensar em dois lados, que quando Jesus não cumpriu todo o ministério, ficou para esse dia. Naquele dia era dia do Filho do Homem, mas ele não podia cumprir todo o ministério. Aí ficou para o último dia. Por isso ele diz, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. E quando veio esse ministério, não havia fé na terra. Fé para a cura divina, o povo vem lutando desde o princípio. Mas a fé verdadeira que precisava ter é a fé na palavra que Deus manifesta no seu dia. Então eu tenho aqui os parágrafos que eu quero ler para vocês, repetindo alguma coisa da noiva para nos ajudar. O parágrafo 57 da mensagem à era de Pérgamo, irmão Branham diz, os que estão na noiva fazem somente sua vontade. Ninguém pode fazê-los proceder de outro modo. Eles têm o assim diz o Senhor. Os que estão na noiva, eles têm o assim diz o Senhor. Ou se conservam em silêncio. Eles sabem que tem de ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo a sua própria palavra. Vocês veem que tudo é plural. Tem que ser Deus neles, não apenas Deus nele. O irmão Branham foi Deus nele. Aqui ele está falando que eles têm o assim diz o Senhor, senão eles conservam em silêncio. E ele sabe que tem que ser Deus neles, fazendo as obras. Deus neles, nós vamos usar Efésios 4:11. Deus neles, que é apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres. Tem que ser Deus neles. Por isso, a uns, ele mesmo deu para isso. Por isso, ele vem nestes ministérios. Ele não completou toda a sua obra durante o seu ministério terreno. Assim, agora, ele opera na noiva e através dela. Isso é uma operação que Deus faz. A noiva, nós já sabemos, eles têm o assim diz o Senhor. Ele opera na noiva, porque eles têm o assim diz o Senhor. E através deste corpo, ele opera no corpo e através deste corpo. Ele está operando. Deus em seu corpo na terra. Agora, Deus esteve em seu corpo em Cristo. Deus esteve em seu corpo ômega em Branham. Deus esteve em seu corpo igreja, pentecostais, lá no início, no tempo de Pedro. Deus esteve agora no entardecer na sua igreja outra vez, através do ministério do profeta do ômega. Nós temos que acompanhar que se há um ministério alfa, tem que haver um povo. Aí o povo era a noiva daquele dia.
Se há um ministério ômega, tem que haver um povo. E este povo é o povo do tempo do irmão Branham. E aqui guardamos bem isto, mas ele cumprirá agora, através da noiva, a obra que ele deixou para esse tempo específico. Porque você sabe que tem coisa que o próprio irmão Branham não pôde cumprir. Deus diz para ele, não diga a ninguém. São coisas que ele não podia falar no seu dia para ninguém. O mesmo Jesus lá atrás fez a mesma coisa. É só você ver o paralelo desse ministério Alfa e o ministério Ômega. Mas ele cumprirá através da noiva a obra que ele deixou para esse tempo específico. Não só através do irmão Branham. Tem que ver isso através da noiva. O irmão Branham, quando fala sobre noiva, ele está falando sobre um povo. O irmão Branham mostra isso. O 58 de Pérgamo. Permaneçamos como Josué e Calebe. Nossa terra prometida está começando a ser avistada. Ora, Josué significa Jeová Salvador. E ele representa o líder do último tempo que virá para a igreja, como Paulo veio como líder original. Ele não usava o líder como sendo ele. Ele dizia o líder do último tempo que virá. E este virá, você tem que saber que era o ministério dele mesmo que manifestaria na abertura dos 7 selos. Por isso, vem no futuro, certo? Ele representa o líder do último tempo que virá para a igreja, assim como Paulo veio como líder original. Calebe representa os que permanecerão fiéis com Josué, não com os que permaneceram. Permanecerão, exatamente quando tem o líder do último tempo, Josué, foi o ministério do irmão Branham. Nos selos, você nunca pensa que o ministério de Josué, no irmão Branham, foi primeira e segunda etapa. Isso foi ministério de Moisés, foi ministério de lei. Mas quando ele veio para este ministério de Josué, era o ministério de graça, porque era o final da graça no seu ministério, estava mostrando para todos nós. Então, tem os Calebe desse tempo, porque o Calebe representa os que permanecerão fiéis com Josué. Quer dizer, permanecer fiel com a mensagem do profeta, com a revelação dos selos, com essa abertura. Não é apenas crer de um lado que você vê a manifestação de Deus no profeta. Você tem que ver essa manifestação operando também em cada um de nós. E é um ministério, não é um ministério de cura divina. Cura divina já veio esse ministério através do irmão Branham, através de Moisés. Agora vem o ministério da revelação, para entrar na terra prometida, os 7 trovões que foram prometidos nos dias da voz do 7º anjo. Então isso tinha que acontecer no tempo do profeta, já aconteceu. Tem outra coisa aqui, o 71 do desvelar. Agora você recorda, entre o Filho de Deus, na era da igreja de Laodiceia, eles se colocaram para fora. Se o povo soubesse, percebesse, porque tem coisa que a pessoa faz e não percebe. Quando Sansão levantou para poder se livrar dos filisteus, mas ele tinha dado lugar para Dalila. Aí ele levantou e pensou que ele ia se livrar outra vez. E a Bíblia diz, ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se afastado dele. Então são coisas que acontecem que a pessoa pensa que tem o Espírito, como Laodiceia. Pensa que tem o Espírito Santo. E Laodiceia só tem os dons
Mais uma vez, quero falar sobre isto. Que em Laodiceia não é o Espírito Santo. Pentecostais não é o Espírito Santo. Os pentecostais você vai encontrar que é uma manifestação de Deus em carne. Porque em Laodiceia, Jesus está do lado de fora da igreja. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então aqui está, em Lucas, ele disse que seria revelado outra vez como filho do homem, o profeta. Exatamente. Como ele revelou no tempo de Jesus, agora ia revelar outra vez nesse tempo do filho do homem. Porventura, quando vier o filho do homem, encontrará fé na terra? E ele não tem encontrado. William Branham não encontrou essa fé na terra. Ele veio e pregou a mensagem sobre fé perfeita para mostrar para nós. E que, além da fé perfeita, ele veio e mostrou que tem uma fé de arrebatamento, que ela só pode ser dada a nós através da revelação dos 7 trovões, conforme ele mesmo diz no primeiro selo, 75. Mas escuta, ele seria revelado outra vez, ele, Jesus Cristo, outra vez como filho do homem, o profeta. Mas em quem? No seu profeta do dia, cumprindo o resto disso. Aquilo que Jesus não pôde cumprir como filho do homem no seu dia, ele prometeu que nos dias da vinda do filho do homem, outra vez, aqui no final dos tempos, ele estaria cumprindo o resto disto. O que ele não pôde fazer lá, ele veio fazer nos dias do irmão Branham. O que a igreja não pôde fazer nos dias pentecostal, veio fazer aqui do tempo do irmão Branham para cá. Porque aí é revelação. Lá era apenas alegria que eles receberam, línguas estranhas que eles receberam naquele dia. Mas a mensagem do Espírito Santo era a mensagem que Pedro tinha pregado. E se a pessoa rejeitasse a Pedro, rejeitava o Espírito Santo. É como hoje, eles rejeitam o batismo que Pedro pregou no dia de Pentecostes. Então eles rejeitam o Espírito Santo. Esse é o problema que eles não percebem. Eles ficam com os dons, porque os dons e a vocação são dados sem arrependimento. A pessoa pode viver uma vida indecente, errada, adúltera e ter dons. E você não vai dizer que é do diabo, não, o dom é de Deus. Mas aquela pessoa é que está usando de uma forma errada, porque o dom é dado sem arrependimento. Não é assim, eu vou dar um dom, Deus dá um dom para mim e diz: olha, só que tem uma coisa, eu só te dou esse dom se você andar direito. Não. Ele dá o dom e tanto faz a pessoa andar direito ou não, aquele dom foi dado. O dom de cantar, o dom de pregar, já falei sobre isso, né? Ele já deu isso daí. Então não quer dizer porque a gente tem o dom de cantar, o dom de pregar, de que a gente está correto. Tanta gente que está vivendo incorreto e tem os dons. Então você tem que medir a pessoa do dia através não dos dons, mas através da palavra. É o que a palavra está manifestando nesse dia. E se esta palavra não muda a sua vida, não muda a minha vida, é porque nós não temos esta palavra. Nós somos enganados. Porque quando temos esta palavra do dia, ela muda a nossa vida como mudou a vida de William Branham. Nunca fumes, nunca bebas, nem desonra o teu corpo. Não precisa nem falar disso, né? Nunca ele conseguiu fazer essas coisas. Por quê? Porque ali estava uma operação não apenas de dons na vida dele, mas estava a operação do Espírito Santo, que Deus disse que ia usar ele no futuro, no final, quando ele fosse mais velho. Então, vem o profeta cumprindo o resto, que o Filho do Homem, no tempo de Jesus, não podia cumprir. Tem uma parte que ele cumpriu, mas outra ele não pôde cumprir. Ele mesmo diz: eu tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não vão suportar. Mas quando vier o Espírito Santo, aí você vai ver. Se o Espírito Santo estava
em Jesus Cristo, ali tinha vindo o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo caiu no Pentecostes, ele foi derramado através de dons. Eles falaram aquelas línguas dos gentios daquele dia, certo? Partos, medos, elamitas, natural da Mesopotâmia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, assim por diante. Isso eram línguas gentias. Não era a língua dos anjos, não era a língua do céu que eles estavam falando no dia de Pentecostes. É que hoje nós temos aí o pentecostal, que diz que tem que falar numa língua estranha. Não, aquela língua era entendida pelos que ouviram. Eles disseram, nós os ouvimos falar na nossa própria língua materna. Então, eles estavam entendendo. Agora, quando você vê um pentecostal hoje falar em língua, você não entende nada. Então, não é o Espírito Santo, entende? A pessoa tem o dom, apenas, ela tem um dom de língua, mas não quer dizer que ela tem o Espírito Santo. É assim como tem um dom de cantar, não quer dizer que tem o Espírito Santo. Tem o dom de pregar, não quer dizer que tem o Espírito Santo. Isso aí falando dos homens, né? Não vamos nem tocar nas mulheres, porque a mulher não podia nem orar a Deus com o cabelo cortado. Nem orar a Deus. Você pensa bem pregar. A Bíblia já diz que ela tem que ficar calada nas igrejas. 1 Coríntios 14, 34. 1 Timóteo 2, 8 a 15. Porque as pessoas precisam ver a Bíblia do jeito que ela é. Mas cada um tem que a interpretar ao seu bel prazer. Mas quero continuar aqui com vocês mais um pouquinho. Jesus falou que viria este ministério para cumprir o resto disto, o resto que ele não pôde cumprir no seu dia. Ele não podia fazer isso porque era uma escritura que tinha que passar centenas e centenas de anos para depois ela cumprir. Jesus, quando ele veio para cumprir escritura de centenas e centenas de anos. Vamos dizer, até de milhares de anos. Porque desde o Éden 3, ele veio para cumprir, para pisar na cabeça da serpente. É uma promessa desde o Éden. Mas ele veio aqui 4.000 anos depois. E agora ele prometeu que teria que vir o ministério do Filho do Homem para poder, mesmo não achando fé na terra, ele estaria aqui chamando o povo, completando o ministério que o Senhor Jesus não pôde completar no seu dia. Olha o 73 do desvelar. E então nós descobrimos que eles estavam com isso tão empacotado, exatamente como os israelitas estavam, até o ponto em que, quando ele, escuta bem isso aqui, ó, quando ele apareceu nos últimos dias, na era pentecostal, como o Espírito Santo, eles o rejeitaram. Agora, na era pentecostal aqui, se você vê, nesse último dia, eles não rejeitaram. Eles abraçaram os dons, porque eles acharam que os dons eram o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, no tempo pentecostal, era a manifestação do Filho do Homem, no irmão Branham. Era Jesus Cristo manifestado como Filho do Homem no profeta. Por isso não podia chamar o William Branham de Jesus Cristo, porque é Jesus no outro homem. Sempre foi assim. Deus sempre usou um homem do dia. Naquele dia foi Jesus, mas Jesus disse que viria o Filho do Homem nesses dias finais, nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Isso já aconteceu. Então, escuta mais uma vez. Ao ponto de que ele apareceu nos últimos dias na era pentecostal, como o Espírito Santo, e eles o rejeitaram. Então, volto a eles não rejeitaram as línguas, eles rejeitaram Branham, porque ele, Jesus Cristo, apareceu como o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem sempre num homem. E eles nunca puderam ver o Espírito Santo operando no homem.
Ele apareceu nos últimos dias, isso é, ele apareceu nos últimos dias, na era pentecostal, quando eles estavam falando em línguas estranhas, curando os enfermos. Deus apareceu como o Espírito Santo. Estou lendo que 73, o desvelar de Deus, para quem crê na mensagem. Quem não crê, nem não adianta. Aí eu leio Atos 2,38, o batismo em nome de Jesus Cristo, para quem crê na Bíblia. Mas quem não crê não adianta também, certo? Isso aqui é para quem crê na mensagem. Então Deus manifestou no tempo do irmão Branham como o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo estava em quem? Está num homem. O Espírito Santo sempre foi assim, sempre operou. O Espírito Santo foi em Elias, foi em Eliseu. E você sabe que o próprio irmão Branham falou sobre Elias. E ele disse que Jesus Cristo é o Elias deste dia. Jesus Cristo é o Elias. Agora, era Jesus num homem, com o ministério de Elias, que era Jesus em Branham. Mas você vai ver o de fora, o de dentro é Cristo, é Jesus Cristo. Por dentro é o Espírito Santo operando, mas por fora era simplesmente um homem. Vou repetir porque isso aqui é o que eu pensei em falar. Ele apareceu nos últimos dias, na era pentecostal, na era de língua estranha, na era de curar enfermos. Ele apareceu como o Espírito Santo. E eles o rejeitaram. Eles fizeram a mesma coisa que Israel fez, e o que faz ele agora, retorna como filho do homem. Quando ele é rejeitado, aí retorna como filho do homem, e então daquilo de filho do homem, aí ele vai para filho de Davi, que é no milênio. Vem o quão perto estamos, filho do homem, filho de Davi, filho de Deus. Ele está. Vamos guardar sempre a força de expressão do irmão Branham, de presente e de futuro, que a gente precisa entender isto. Ele está revelado nos últimos dias, como filho do homem, de acordo com Malaquias 4. Malaquias 4 é o profeta Elias. Por isso o irmão Branham diz, o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Não é que o William Branham era o Senhor Jesus Cristo. Não, o Elias, o ministério, era o Senhor Jesus Cristo. Ele está revelado, quer dizer, claro, está à vista, nos últimos dias, como filho do homem, de acordo com Malaquias 4. E todo o restante das profecias pertencem a esta hora. Que é tempo de revelar aquilo que não foi revelado desde o Gênesis até o Apocalipse. Então nós temos esta revelação da mensagem do profeta. Aí ele continua dizendo, não mais tratou com a igreja depois que eles o colocaram para fora. Quer dizer, ele não tratou mais com Laodiceia, depois que Laodiceia colocou Cristo para fora, porque Cristo estava operando através do Espírito Santo no profeta, e eles rejeitaram, aí eles colocaram Cristo para fora. E o irmão Branham diz, ele não tratou mais com a igreja depois que eles o colocaram para fora. Do lado de fora, batendo na porta, algumas sementes predestinadas ainda estão lá. Ele deve alcançá-las. O trabalho dele é tirar esta semente predestinada lá de dentro. Por isso, nesse tempo, é um trabalho do último líder. Não tem líder maior do que o Espírito Santo encarnado. Naqueles dias de Jesus, não tinha líder maior do que ele. Era o Espírito Santo encarnado. Até Maria concebeu do Espírito Santo. Agora, era um homem natural, nesse dia final, é um homem natural, mas que tem o ministério do Espírito Santo em sua vida, para poder manifestar esse ministério, e quem falar contra não tem perdão, nem neste século, nem no porvir. Aí vou repetir a escritura outra vez.
porque é tempo de cumprimento dessa escritura. No tempo do irmão Brana, até hoje o povo não tem entendido isso. Por que estamos pregando? Porque o povo não entendeu. Porque o irmão Brana parou de pregar? Porque Deus disse para ele, não diga a ninguém, e levou ele embora. Então tem que haver esta esposa, esta noiva, chamada pelo irmão Brana, que é a terceira noiva. O irmão Brana chama de terceira noiva. Isso está na sua própria mensagem. A palavra falada é a semente original, segunda parte. Ele fala sobre isso, da terceira noiva, exatamente esta do último dia, que tem que cumprir o que as outras noivas não puderam cumprir, porque cada uma teve o seu dia. A noiva de Adão teve o seu dia, corrompeu. A noiva de Jesus teve o seu dia, muito bonito, no Pentecostes, mas depois caiu em Niceia. A noiva deste último dia, a terceira noiva, diz o profeta, essa terceira noiva, ele, Satanás, não pode a enganar. Ele enganou o irmão Brana, diz assim, ele enganou a primeira e a segunda, mas ele não pode enganar esta terceira noiva. Amém? Eu esqueci de trazer o parágrafo, mas está no meu Face aí, facinho para você encontrar, que eu coloquei hoje. Isso daí. Para mim encerrar, está isso daqui, ó. Jesus disse que aquele pecado lhe seria perdoado, porque ele ainda não havia morrido. Qual o pecado? Pecar contra Jesus, chamar Jesus de demônio. Era perdoável naquele dia, porque ele ainda não tinha morrido, ele não tinha subido ainda. Então, ele disse que aquele que pecar contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas o que pecar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Agora tem gente que fala assim, está escrito aquele que pecar contra o Pai, contra o Filho. Não existe isso. Não existe esse versículo, e quem pecar contra o Pai tem perdão, porque o Pai é o Espírito Santo. Não existe. Esse versículo você não encontra, essa expressão você não encontra na Bíblia. É quem pecar contra o Filho do Homem, que era Deus encarnado em Jesus Cristo, ser-lhe perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, não será de maneira alguma perdoado. Guarde bem, no tempo de Jesus era perdoado, porque Jesus veio para salvar. Era a era da graça, era da misericórdia, 2 milênios. Mas agora, quando vier o Espírito Santo, então não será perdoado. É quando Cristo deixou o trono da misericórdia, o trono da intercessão, agora não tem perdão. Você falar de Jesus naquele dia, que Jesus era um demônio, o maioral dos demônios, a pessoa tinha perdão. Quem falou e quem fala que Brana é um demônio, eles não têm perdão. Porque aqui o Cordeiro saiu do trono. Lá o Cordeiro ainda ia para o trono para interceder por nós pecadores. Mas aqui, nos dias do Espírito Santo, nesse dia aqui, ó, deixa eu mostrar para você, para quem crê na mensagem do profeta. Porém, algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa, e falar uma só palavra contra isso nunca será perdoado. Isso é nesse dia presente. Eu preguei essa mensagem também nesse dia presente, falando exatamente disso daqui. O que é o Espírito Santo nesse dia presente? Quando a pessoa peca, falando contra William Brana, ele diz, não, mas falou contra Jesus, tem perdão? Tem, mas está posicionado. Tem perdão porque ele ainda ia interceder por nós pecadores. Mas aqui não tem perdão porque o Espírito Santo saiu do trono, que é Cristo, saiu do trono, desceu num homem. Em Apocalipse 10, de 1 a 7. Era Cristo descendo do céu e se materializando. E quando isso completou, e Cristo estava num homem, nos dias de William Brana, quem pecar contra ele, quem fala que ele é um demônio, que ele é um mentiroso, que ele é um falso profeta, não tem perdão, nem neste século, nem no porvir. Não pense que as pessoas vão morrer só porque falam. Não, pode até morrer, porque nos dias do irmão Brana, eles falavam e morriam. Certo? Falavam e morriam na hora. Mas agora aquele ministério já foi falado, já foi pregado.
já mostrou o juízo daquele dia, quando o Espírito Santo estava materializado em seu profeta. Então, o irmão Branham está dizendo aqui, ó, quando viesse o Espírito Santo nesse dia presente, que era o dia que ele estava pregando. Hoje tem se cumprido essa escritura, 135, quando toda palavra tem que concordar, porque no tempo de Jesus foi uma parte da palavra que ele cumpriu. Durante as eras veio cumprindo parte da palavra, mas agora, no último dia, nos dias da voz do sétimo anjo, era para cumprir o restante da palavra. Amém? E ao cumprir o restante da palavra, Deus ainda disse para o irmão Branham, não diga a ninguém. Este é o ministério da esposa. Se você não sabia, a terceira etapa é isso, esse mistério, que é o ministério da esposa. A terceira etapa, a visão da tenda, você não sabia? Era esse mistério, quando William Branham estava pregando aquela semana todinha, ali em Jeffersonville, pregando sobre a revelação dos 7 selos. Ali estava a visão da tenda, o quartinho, é algo espiritual. E eles estavam esperando, que até o irmão Branham esperava em cura divina, quando o ministério de cura divina, maior ministério de cura divina, ele já tinha exercido, mas aquela parte daquela visão que tinha que cumprir, estava cumprindo no tempo que o irmão Branham estava preparando e pregando os 7 selos. Por isso o irmão Branham diz, o que tem acontecido essa semana, vocês não têm entendido. E eles não estão entendendo até hoje. Se fala essas coisas aqui, ó, eles não entendem também. Mas nesse dia aqui, irmão Branham está dizendo que esse dia é para cumprir. Toda palavra tem que concordar, toda palavra. Se falar uma só palavra contra, não será perdoado nem neste mundo, nem no que vem. Agora pensa bem, teve tanta gente que saiu do ministério do irmão Branham, tanto no tempo dele, como agora, finalmente, principalmente neste ano passado, do ano 2020 para cá. Quantas pessoas saíram blasfemando do ministério do profeta? Irmãos, eu posso pedir para Deus perdoar eles, não vai adiantar. Eu posso pedir, Deus tenha misericórdia deles, não vai adiantar. Está escrito que não tem perdão. Aí eles pensam, não tem perdão, era falar contra o Espírito Santo, língua estranha, no dia de Pentecostes. Não, é quando o Espírito Santo está encarnado. O Espírito Santo estava em Jesus, tinha perdão, porque ele ia interceder ainda. O Espírito Santo estava em Branham, não tem perdão mais, porque o Cordeiro já saiu do trono para poder descer e se materializar. Apocalipse 10:1 em Apocalipse 10:7. Amém? E aí a voz que falou através do ministério do irmão Branham tornou a falar comigo outra vez. Então você vê esse ministério falando 2 vezes com João. Falou na hora de falar sobre os trovões e depois falou depois que os trovões foram revelados nos dias da voz do 7º anjo. Apocalipse 10:4 e 8. 10:4 falou exatamente quando os trovões eram para ser revelado, e agora 10:8 fala depois que os trovões foram revelados, os 7 selos foram revelados. Por isso não tem perdão. Esses indivíduos pregadores que saíram blasfemando do ministério do irmão Branham, nem discuta com eles, nem tente convencê-los. Não vai adiantar a sua oração por eles. Sabe, a incredulidade do povo da América, talvez vai dizer assim, oremos pela América do Norte. Não, o irmão Branham diz, eu não oro mais pela América. Agora por quê? A América tinha rejeitado aquele ministério, naquele dia, que eles não sabiam que era Deus encarnado. Por isso ele diz, eu não oro mais pela América. Alguém diz, quer ser melhor que Jesus, que veio, deu graça, perdoou, filho, mas aquilo foi 2000 anos atrás, e você usou de tudo isso e fez coisa errada, e hoje pisa na palavra. Você acha que Deus vai tratar você hoje, como ele tratou naquele dia? Não, aquele dia ele perdoou, mas ele disse que quem pecasse contra o Filho do Homem nesse dia,
não tem perdão. Não tem perdão, porque o Espírito Santo está encarnado numa pessoa, não numa igreja, numa pessoa. Aí essa mensagem de uma pessoa está numa igreja. E hoje que nós temos esta luz da mensagem do profeta, esta revelação, sem esta mensagem que nós temos hoje, de 2000 para cá, ninguém sabia nada. Ninguém conhecia nada do que nós pregamos esses 23 anos. Ninguém nunca soube nada disso. Hoje já sai aqueles que falsificam a palavra, a mensagem, para simplesmente o seu bel prazer, para ter um posto, para subir algo à vista dos homens. Mas Deus já deu a sua mensagem, tanto para o Alfa, Cristo, como para o Ômega, Cristo em Brana. Deu tanto para a igreja Alfa Pentecostal, como lá no dia de Pedro, como para essa igreja de Pentecostes, que não é a Laodiceia, meu irmão. Não, é a igreja pentecostal verdadeira, que diz o irmão Brana, Pentecoste não denomina. Essa igreja é aquela que saiu dos selos, dos trovões, não da cura divina. Da cura divina eles estão denominando aí, porque eles gostam de cura divina, de discernimento, mas eles não gostam da revelação. E Deus já cumpriu a sua palavra. Aquilo que ele cumpriu nos dias de Pedro, de Paulo, foi para aquele tempo. Mas esses dias, o que Deus está cumprindo do tempo de Brana para cá, principalmente da morte do irmão Brana para cá, que nem no tempo do irmão Brana poderia falar para os americanos, mas aí passou mais de 40 anos, aí novamente esta palavra é profetizada outra vez. Profetize outra vez a povos, reis, nações e línguas. Amém. Obrigado, Senhor, por mais este momento em sua presença, através da revelação da sua palavra, que nós mesmos não podemos fazer coisa alguma, Senhor, se não pregar, só explicar esta palavra e mostrar, provar que está na Escritura e que está na mensagem do seu profeta. Mas quem pode mais levantar este homem caído, esta mulher caída que blasfemou? Muitas vezes um adúltero levanta ainda, um fumante levanta, um drogado levanta e pode ser salvo, mas um ministro que blasfemou contra a mensagem do profeta não pode mais levantar. Um crente da própria mensagem que tem dito que Bran não é novo nome e fala que isso é de Satanás, ele não tem perdão. Por mais que ele crê na mensagem do profeta, não tem oração que redima uma pessoa irredimível. Oh Deus, ajuda esta congregação e todos meus irmãos por toda parte no Brasil e no mundo, que eles possam receber a orientação da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.